Meu nome é David, nesse vídeo eu quero te mostrar a melhor técnica de concentração que você pode utilizar no seu dia a dia, utilizando aquilo que você já tem, seja seu celular, seja um navegador, seja um site da internet, para você conseguir se concentrar, eliminar as distrações e finalizar as tarefas que você mesmo se propôs a fazer, deixando todas as coisas no prazo em que elas devem ser entregues, não mais atrasando nada e não sendo uma pessoa procrastinadora. Quem nunca já teve aquele momento de você determinar um tempo, um foco para fazer uma atividade e o fulaninho te chama, a gente recebe notificações nos celulares todo momento e isso acaba te distraindo, acaba fazendo você pegar o celular que está na mesa quietinho porque ele vibrou, ele fez um toque, para olhar as mensagens e aí você faz o quê? Se desconcentra, né? Você se distraiu e tem que voltar novamente a fazer aquela concentração. Já foi comprovado que você demora de 10 a 15 minutos para retomar a concentração de uma atividade que você já estava fazendo quando ela é interrompida. E a interrupção pode ser tanto pelo celular, que hoje é a extensão, né, da nossa mão, quanto por pessoas vindo conversar com você, pedir ajuda para você. Então você se desconcentra e muitas vezes ela requer um determinado tempo para você ativar seu cérebro e entender aquilo que você precisa fazer. E bom, nesse vídeo então eu quero te ensinar como você vai construir um ambiente, uma técnica para você conseguir se concentrar melhor e eliminar essas distrações. Mas para você participar dessa aula, já mete o dedo nesse like para a gente conseguir fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas, chegue a mais pessoas. E sabe aquele seu amigo que está sempre no celular no horário de trabalho, sempre perdido com as atividades que tem que fazer? Então aproveita, compartilha com ele também. E mais uma última coisa que você precisa fazer, se você já é um cara que conhece aqui, sabe o que eu vou dizer, mas se você é novo, não esquece de pegar papel e caneta, porque essa aula é completa. A gente explica, mostra e detalha sobre como você deve usar esses aplicativos ou qualquer outro conteúdo que a gente apresente aqui, beleza? Então, papel e caneta na mão, vamos lá para a aula. O primeiro aplicativo que eu recomendo que você utilize, que pode ser do seu próprio celular mesmo, ele é nativo do seu celular, é o temporizador. Então, a ideia da concentração é você conseguir ficar por um determinado tempo diretamente fazendo aquela atividade, concentrado naquela tarefa em que você determinou, estipulou que deveria fazer. Então, quando a gente é distraído disso, seja pelo celular, seja por alguém vier falar com a gente, nós depois demandamos um 10 a 15 minutos para retomar o raciocínio daquela atividade que a gente estava fazendo. E também estudos dizem que quanto mais tempo você fica focado numa tarefa, você acaba ficando, de certo modo, viciado. E aí você perde os insights que poderia ter fazendo aquela determinada tarefa e não consegue andar, não consegue caminhar, você fica patinando nela. Então, quando a gente fala de concentração, existem algumas boas práticas, que é você focar por determinado período de tempo e depois disso você faz uma pausa, seja para você ler algum e-mail, seja para você beber uma água, ir ao banheiro. Assim o seu cérebro ele dá uma resetada sobre aquele vício que você tá de fazer aquela atividade repetidas vezes e quando você volta para aquela atividade, volta a se concentrar, o seu cérebro está mais limpo, mais aberto a novas ideias, mais concentrado, mais pensante. Primeiro método para facilitar você entender o que eu vou dizer aqui. Ambos podem ser utilizados em diversos aplicativos, mas eu quero exemplificar que você pode usar vários para fazer isso. O primeiro é usar o temporizador do seu próprio celular. Pegar o seu celular e dividir ele da seguinte maneira. Se você for usar a técnica Pomodoro, que existe um livro inclusive que nos auxilia sobre isso, é você parar 25 minutos de concentração sem interrupção, aí você descansa 5 minutos, seja indo no banheiro, bebendo uma água, lendo um e-mail ali para você tirar a atenção específica daquela atividade e depois você retoma ela. Você faria isso por 4 vezes consecutivas. Então 25, 5, 25, 5, aí de novo 25, 5 e 25, 5. Depois dessas 4 vezes você vai fazer um descanso maior de 10 minutos, ou seja, você vai poder ter mais um tempo de alívio mental para fazer aquela determinada atividade. Porém, para mim, no meu dia a dia, 25 minutos eu acho pouco dependendo do tipo de atividade que você exerce. Então eu recomendo que você faça 50 minutos de concentração e 10 de descanso. Isso dá 1 hora por período. Então você teria num dia de trabalho 8 horas, né? Você teria 8 períodos de concentração, que com certeza isso te ajudaria muito a terminar aquela atividade que você precisa fazer, a diminuir a interrupção. Você pode até conversar com seus colegas, colocar um fone de ouvido que as pessoas entendem muito bem, né? Tipo um bom senso de quando você coloca um fone de ouvido, é porque você precisa se concentrar naquela determinada tarefa. Então faça isso, coloca um fone de ouvido, 50
50 minutos de concentração intensa e 10 minutos para você poder descansar, deixar o seu cérebro um pouco mais limpo daquela atividade que você começou a fazer. Bom, então quais os aplicativos que eu recomendo que você utilize essa técnica que eu acabei de explicar? O ideal é que você tenha o seu próprio temporizador do celular, então você pode configurar ele para ter 50 minutos e aí ele vai dar um bip, ele vai tocar com o toque que você desejar e você põe depois mais 10 minutos para que você descanse, faça outras coisas, seja ler o e-mail, beber uma água e ficar mais tranquilo resetando o seu cérebro. Outro aplicativo que eu recomendo, eu acho ele muito interessante, chama Tomato Timer. Você pode entrar aí tanto na Apple Store ou na Play Store do Google, que vai existir esse aplicativo e ele vai fazer essa configuração para você. Então você consegue configurar quanto tempo você quer de concentração e quanto tempo você quer de descanso. E ele vai te dar os bips, vai te dar os alarmes e automaticamente vai começar o tempo de descanso assim que terminar o de concentração. Mas se você já é um cara que, tô com o celular na mão usando o aplicativo, tanto o de alarme que não tem como você cancelar as notificações e tanto o Tomato Timer que também não tem como cancelar as notificações, o que eu recomendo que você faça? Coloque o seu celular no modo avião, porque assim você não vai receber nenhuma notificação, não vai receber nada, ou use outros métodos que tem no seu próprio celular. No iPhone tem o modo foco, então você consegue limitar as notificações durante um determinado período de tempo, seja das 8 a meio-dia, aí ele libera o modo normal, porque você vai almoçar e você acaba lendo umas mensagens, respondendo as pessoas, depois do almoço ele liga novamente, das 1 às 18, isso é totalmente configurável por você, beleza? E o terceiro aplicativo, que ele é no navegador e eu gosto muito porque ele cancela todas as notificações do seu computador, que é o tomatotimer.com. Ele é um site que você também configura notificações para ele cancelar. Você configura o tempo de concentração que você quer, 50, 20, 30, e também o tempo de descanso que você deseja. Você com certeza vai conseguir ter muito mais concentração nas tarefas que você precisa desenvolver, vai cumprir os prazos que te dão e com certeza isso vai mudar a sua vida. Você mesmo vai se sentir uma pessoa que executa melhor as tarefas, que realiza melhor as tarefas e de longe você vai estar acima de 90% das pessoas que estão no dia a dia se distraindo com o celular, se distraindo com aquilo que não é importante, principalmente que não agrega nada àquilo do dia a dia dela, daquela tarefa que ela resolveu fazer. Então, esses aplicativos em si, eles vão te ajudar a ser muito mais produtivo. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like aqui, compartilhar com aquela pessoa que é totalmente distraída, que se esquece do que está fazendo e vai olhar o celular, vai olhar outra coisa na internet e faz com que aquela demanda se postergue e ela acabe virando um procrastinador, acabe virando, depois eu faço isso, depois eu faço isso, e esse depois ele nunca chega. E quando ele chega de verdade é porque deu o prazo, você já fica atrasado e lembrando que todas as tarefas que deveriam ser feitas, elas deixaram de ser. E você fica rodando infinitamente, colocando todas elas como urgente. Então, aprenda a gerenciar a sua concentração. Ter aplicativos, comece a ter coisas que fazem bloquear as notificações para que você realmente esteja focado por aquele determinado período de tempo. Não esquece de clicar em qualquer vídeo que vai aparecer aqui para você continuar se desenvolvendo. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!